Estação X de Castro, hoje uma segunda-feira, dia 10 de agosto, quase 16 horas da tarde. Estamos nessa segunda, registrando o tempo como nós vimos a partir das 11h30, meio-dia, quando acordamos meio tarde. Então não sabemos se o dia ficou desse jeito azul, anil. Temos aqui os dispositivos, ou melhor, o dispositivo, um ventilador sem hélice da Estação X, com cerca de 4 cápsulas embutidas, girando em alta velocidade a noite inteira, o dia, a noite. Então não sabemos se amanheceu como no sábado, dia 8, todo neblina, e uma neblina espessa que foi até meio-dia e praticamente desapareceu a neblina ou coincidentemente, quando ligamos o ventilador da Estação X, que estava desligado, e em cerca de 1 hora registramos isso em fotos. Das 11 ao meio-dia, clareou completamente o céu e formou nuvens, cúmulos normais. Inclusive imaginávamos que essas nuvens podiam se tornar nimbos, cumulonimbos para chuva. Estamos num período meio considerado de estiagem, já não chove há algum tempo, talvez um mês ou mais, de forma que pensávamos que mudaria a situação. Então, quando por volta de meio-dia, 11h30, meio-dia, o céu já estava assim, anil, então não sabíamos se houve rastros químicos como ontem, ou como melhor, antes de ontem, sexta. No dia 7, filmamos os rastros e o desaparecimento dos rastros químicos e o clareamento, a decomposição das esteiras químicas e vamos dizer assim, né, a clarificação do azul celeste, ou decaimento iônico dessas partículas, desses sais derramados, despejados pela geoengenharia climática mundial. A reflexão de hoje, nessa segunda-feira, vamos mostrar de novo, né? Estamos no dia 10 de agosto, 16 horas, estamos perto do dia 11, dia 11 é exatamente uma lua minguante, eu escrevi ali semear, porque os antigos regulam a semeadura pela lua, então eu estou aproveitando o dia e claro, né, a minha aposentadoria, que no momento estou livre de compromissos, mas assim que der passar a pandemia, a ameaça e estabilização do serviço de saúde, eu pretendo voltar um período com aquilo que eu gosto bastante, que é a medicina chinesa antiga, acupuntura exatamente, e a medicina fitoterápica, complementando a acupuntura e todas as terapêuticas que são parentes da acupuntura e da fitoterapia. Bom, continuando, a questão que se apresenta é o seguinte: o céu está azul, está apresentando leve, agora por surgindo leves nuvens, possivelmente de origem natural, mas aqui nós filmamos o vapor, vamos dizer, a fumaça da fábrica de papel, que é muito próxima dessa região onde eu moro, onde eu tenho um sítiozinho. Então hoje é dia de descanso da fábrica, então observe que não há nada de fumaça da fábrica, portanto não houve a cerração intensa da sexta-feira, do dia 7. Então queria que os ouvintes, os amigos da Estação X,
acompanhasse meu raciocínio se eu estou sendo coerente, ou pelo menos, vamos dizer assim, consequente. Eu tenho uma relativa experiência no pensamento científico, crítico naturalmente, devido à minha profissão, e eu gostaria de que tivesse uma consequência ou uma visão, uma perspectiva lógica, já que não sabemos os detalhes da geoengenharia climática. Ou eu pessoalmente sou quase um leigo, embora leio, ouço, escuto sobre as mudanças climáticas, as circunstâncias de mudança climática, as correntes aéreas e os fenômenos climáticos ditos naturais. Se bem que nós não sabemos mais o que existe de natural exatamente em qualquer aspecto da civilização, e muito mais da cultura e muito mais da tecnologia. Não sabemos se o clima é natural mais, ou se é completamente alterado, completamente, né, mudado, alterado por circunstâncias tecnológicas ou da ação antropocêntrica, né, ou enfim, das monoculturas. Não é qualquer um que faz as mudanças climáticas, não é uma simples queimada aqui e ali, mas as grandes queimadas que se conjugam com as estiagens artificiais provocadas também pela geoengenharia climática, mas também pelas alterações climáticas que foram acontecendo ao longo dessas décadas e eras, com a alteração dos biomas, com a alteração da cobertura florestal. Você veja que essa nossa região é relativamente coberta, digo relativamente, talvez 10%, tá, máximo 20% de cobertura dos pinheirais, que são assim protegidos relativamente pela lei, e com todas as dificuldades na nossa época Bolsonaro, do nosso governo ecogenocida, ou se comporta como ecogenocida, inclusive com ministros passados com um discurso nazista. Então nós temos aí os sobreviventes dos pinheirais mantendo a cobertura verde, e os cursos de água muitas vezes não são respeitados, e as matas ciliares são devastadas, e os rios são assoreados e envenenados pela agricultura, pelo agronegócio. Então, a questão é que se o clima que nós temos, as estiagens, as chuvas, são naturais, ou são também, vamos dizer assim, provocadas. Será que as nossas coberturas, os nossos cursos de águas, as nossas correntes aéreas dão conta? Eu queria que o ouvinte, a Estação X, os amigos, o Ronésier Correia, ajudasse a pensamento, a avaliação. Eu tenho a impressão, nas estiagens passadas, eu fiquei muito preocupado, ressabiado, que nós não temos mais chuvas naturais. Isso é uma situação para mim bastante angustiante, na medida que essa aqui é a região sudeste, né? Essa aqui é a região norte, e ali é o oeste, que é onde o sol se põe, e o sol nasce para cá, no leste, e aqui o sudeste. Região de Curitiba, Ponta Grossa, essa região aqui. Então, fiquei muito complicado. Eu tentei apresentar essas questões para o Ronésier, nossos amigos da Estação X, e ninguém praticamente me respondeu, ou tentou pelo menos discutir, não digo resposta, mas discutir ou comentar. Mas a situação é que eu acho que, me parece, pelas observações, que as chuvas acontecem quando existe os rastros e as esteiras químicas e a geoengenharia age. Parece que estamos entrando numa fase de dependência da geoengenharia climática por conta da desestabilização do clima.
Não é à toa que na Amazônia, essa história o Ronézier nos contou, e eu guardei bem, que os índios, os ribeirinhos, enfim, sabiam que haveria uma tempestade em certas regiões da Amazônia, quando passavam os jatos da engenharia climática, eles já se preparavam para uma tormenta muito grande de chuva. E isso surpreendeu o Ronézier e a equipe. Na época o Ronézier trabalhava em cenários locais na Rede Globo de televisão, e esse me marcou essa história de que as chuvas aconteceriam principalmente quando passavam os jatos da engenharia climática. E isso já faz tempo, né? Vamos dizer, vou chutar 20 anos atrás, e hoje está cada vez mais dependendo dos jatos da engenharia climática, que quando passam descarregam as partículas, seja quais forem, de alumínio, de silício, de enxofre, enfim, né? Ou depois muda a composição para iodeto de prata e outras, e provocam tempestades, ou quando querem estiagens através do silício, através do enxofre ou através de outra química qualquer. As estiagens permanecem, depois os deuses do céu têm dó de nós, ou eles recebem dinheiro para fazer chover, né? E isso aí ocorre aí a mudança das químicas, os deuses do céu, da engenharia climática, nos mandam chuva, e nós né, entramos numa espécie assim de quase que uma devoção aos deuses do céu através da engenharia climática, e não mais aos regimes naturais e a natureza e as correntes aéreas, enfim, né, as mudanças da Terra, os eixos, enfim, toda essa conjugação que leva às mudanças e aos regimes e ao El Niño e a outros fenômenos cíclicos do mar, ciclones, etc., que também são intensificados com a agenda da engenharia climática quando se aproveita das mudanças ou dos fenômenos climáticos. Então essa é a questão assim. Então a engenharia climática, nós da Estação X, nossas sedes, vamos dizer assim, pequeníssimas sedes de resistência, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos apagando o fogo, o incêndio, né? De algum jeito, né? Nós estamos reduzindo as desgraças, como aconteceu com esse que vos fala, onde numa cidade litorânea do litoral norte do Paraná, sofri um enorme deslizamento, quase vamos dizer assim, por questão de 10, 15 minutos, eu não viro uma múmia de barro debaixo de escombros e lama, e perdi praticamente tudo, e tive que naturalmente mudar da região, porque é uma região de risco, não é só o lugar onde eu morava, mas toda a região se torna de risco, porque está em comunicação direta ou indireta com o mar, através de ciclones e outras, enfim. Então nós estamos apagando incêndio com as sedes da Estação X e com nossos dispositivos, nossas cápsulas que são cedidas em consignação pela Estação X Central de Araraquara, com nosso decano mais, né, especialmente nosso mentor, Ronézier Correia, que sofre de enormes dificuldades para a sobrevivência, com todas as despesas e muito pouco colaboradores assíduos para manter a sua dedicação total, porque enfim, alguém tem que se sacrificar nisso aí, porque a Estação X não anda sozinha. Precisa uma mente inteligente, esclarecida, culta e erudita, em termos de conhecimento todos esses conhecimentos relativos à engenharia climática, ao clima. Apesar do Ronézier não ser um climatologista, mas ele conhece mais que muitos climatologistas, e ele tenta buscar relações, vamos dizer, até internacionais, relações nacionais, relações com as
faculdades com os técnicos, com as autoridades, e tem que viajar, tem que gastar, tem que sobreviver. Ele entra em contato com os jornais, ele entra em contato com repórteres, ele faz até conferências, ele entra em contato com autoridades. O Ronezer tem toda a infraestrutura, a superestrutura de trabalho dele, no sentido de manter a estrutura, a infraestrutura da Estação X, a parte técnica, a parte tecnológica, os computadores, enfim, sempre estão estragando, e os celulares que estragam, é toda uma despesa que é necessária para que o Ronezer desempenhe sua função de mentor da Estação X, e centralizador e propagador e discutidor dos problemas e da engenharia climática e da estratégia da Estação X. Então a Estação X é fundamental para que nós, vamos dizer assim, coloquemos, primeiro denunciemos a geoengenharia climática, é a minha visão. O Ronezer pode ter outros colegas, outros operadores da Estação X, têm suas próprias visões, né? E isso é importante para dar diversidade, porque ninguém vamos dizer assim, né, profeta, tem bola de cristal sobre isso. Então eu tenho uma visão mais crítica, porque eu sou um sujeito que vim lá de baixo, então eu não, debaixo do extrato da sociedade, na minha família praticamente sobrevivia com o feijão e o arroz do trabalho diário. Então nós não tínhamos nenhum tipo de, vamos dizer assim, né, vamos dizer, uma situação estabelecida para poder fechar os olhos, e tinha que sobreviver a cada dia. Então a gente se obrigado a se tornar um combatente e ainda preservar os seus ideais, no sentido, né, de buscar o seu significado existencial na vida, e não engolir o que o mundo, o sistema, vamos dizer, né, aquilo que está imposto aí pelas altas elites, pelos aqueles que mandam, né? Quem manda é as elites do mundo, né? Que estão no alto da pirâmide, e toda a pirâmide de obediência tá, né, que eles são empregados, assalariados, como a geoengenharia climática e suas corporações que as financiam também estão ligados a essa pirâmide de poder, seus bancos, seus trusts, suas corporações, suas ordens, enfim, todas as suas ligações, seus rabos presos para manter a pirâmide de poder funcionando, e entra em choque com a sobrevivência da Terra, do ecossistema, de Gaia. Nós não temos uma tecnologia voltada especialmente para coabitação de Gaia como nosso verdadeiro lar, nosso lar original, com toda a complexidade que é um biossistema vivo da vida, da existência de Gaia. Vamos dizer, uma tecnologia alienígena que visa explorar mundos e mundos e fundos, aí, planetas ao final, e galáxias, enfim. E Gaia, a vida de Gaia está sendo cada vez mais abandonada, destruída, manipulada, reduzida a um instrumento de lucro, e que está redundando da extinção das espécies, da biodiversidade. Basta ver o que os cientistas falam, cada vez mais as espécies estão desaparecendo de maneira assustadora, os insetos, enfim, toda a cadeia de ecodependência, e o ser humano faz parte. Nós somos 90%, vamos dizer assim, olha, por baixo, 90% natureza, ou 95%, ou seja o que for, 5% nós não somos da Terra. Por isso que nós temos uma grande parte da elite, praticamente extraterrestre aqui, alienígena, que busca cada vez mais estar longe da Terra.
longe, distante nos seus mundos, com a sua tecnologia aberrante e destrutiva dos ecossistemas, exploradora ao máximo, manipulando toda a genética das espécies, manipulando a genética da alimentação, das vegetais, transgênicos, alterados de todo tipo e uma quantidade enorme, sufocante de agrotóxicos despejados sem, né, e comprando as autoridades nesse sentido, né. Eu haja visto o Brasil e o momento, vamos dizer, negro não digo, né, mas um momento terroroso, aterrorizante, infernal que estamos passando depois, especialmente depois da eleição da figura maníaca, da figura, vamos dizer assim, indescritível, que mais da metade dos brasileiros elegeram enganosamente ou cúmplices dessa situação de entrega da soberania nacional e dos céus, né? Porque os céus estão aí e agora já era praticamente visto como uma terra de ninguém, e agora, ou melhor, né, o céu de ninguém. Então a geoengenharia climática está aí. Nós precisamos, antes de... Não completei o meu pensamento, e, infelizmente é muita coisa, mas fica essa questão, que no caso da Estação X de Araraquara, nós temos 300 simpatizantes, amigos da Estação X, no mínimo, não é? Ou uns estão chegando, mas seja como for, entendam que o Ronizer Correia precisa de um apoio real, fundamental, e para que ele possa desempenhar suas funções, porque o Ronizer é dedicado 100% do seu tempo à Estação X, e é preciso alguém que faça essa centralização. Não esperemos financiamento de nenhum tipo de ONG ou instituição, porque ela vai manipular os propósitos da Estação X e teremos rabo preso nessa situação. E R$5 de cada simpatizante da Estação X por mês, vocês acham que é muito? E põe a mão na consciência, meus amigos, põe a mão na consciência, R$5 por mês. Você recebe, se você quiser, para controle nosso, ou controle do Ronizer, você recebe um número, você recebe uma senha, tipo assim, se você for o primeiro é 5,01 reais por mês, para manter coerentemente, ou manter a assiduidade para que o Ronizer tenha condições de contar com aquele recurso. Porque nós somos apenas 6 colaboradores, e nós colaboramos com valores bem acima desses R$5. Porque nós reconhecemos, eu especialmente sofri, vou repetir, danos, perdi casa, perdi propriedade, praticamente perdi a minha vida numa região, numa cidade, por causa das incursões da geoengenharia climática, que aproveitou o El Niño e fez o maior forrobodó, um ciclone, e devastou, desceu pontes, desceu morros, destruiu estradas e faleceu gente, e a chuva não parava. Virou tudo mingual, e as casas todas destruídas, e como eu digo, foi um triste eu não ter virado uma múmia de barro debaixo de escombros. Tive que começar tudo novamente, mas eu considero isso, pessoalmente, na minha interpretação, uma dádiva, porque saí de um lugar que, apesar de eu estar ligado a uma ONG ambiental, né, essa ONG ambiental se chamava Demadan, ou seja, ela é uma associação de meio ambiente e desenvolvimento da cidade lá. Não vou citar o nome da cidade. Mas eu não sabia nada sobre geoengenharia climática. Eu veio conhecer 2 anos depois que eu estou na região aqui, na região dos Campos Gerais,
E quando eu vi os jatos no céu, foi a primeira vez que eu percebi clareza que estava acontecendo uma festa, né? Que eu não sabia a comemoração do quê, que passava um rastro como daquela esquadrilha da fumaça, só que eram jatos altíssimos. Foi aí que eu descobri, e através da internet de pesquisa assídua, é que eu consegui chegar ao Ronizer Correia, à Estação X, e aos amigos, ao Jeta Souza, de Aparecida, Goiânia, Goiás, enfim, ao pessoal que me esclareceu, a Sheila Machado, que me esclareceu sobre a situação, e eu me ingressei na Estação X e logo depois já instalei uma sede, pequena edícula e uma sedinha, e então comecei a perceber que os rastros não ficavam mais, porque eles passavam antes, se eles passavam de manhã cedo, ficava à tarde, ficava à noite, ficava a semana inteira e não precisava mais passar nada porque ficava o céu borrado. Claro que ninguém enxerga porque todo mundo a maioria é sonâmbulo, né, espécie de zumbizado, sonâmbulo, um zumbi sonâmbulo, um sonâmbulo zumbi, não é? Porque só olha para o chão e seus problemas o tempo inteiro, então eles não enxergam, eles acham tudo natural, ou você sabe, porque eles acreditam que a engenharia climática, ou seja o que for, é para o bem, é para diminuir o aquecimento global, blá 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 blá. Eles não sabem nada sobre a agenda oculta, embutida, ou então engolem a teoria da conspiração, do chemtrails e tal, que é justamente, se eu fosse estrategista da engenharia climática, um general deles, eu faria exatamente isso. Cobriria as agendas verdadeiras com conspiranoides. Eu faria exatamente isso. Não é? Não há nada mais fácil de esconder do que criar uma agenda conspiratória, com pretensos assim, né? Gente, inclusive paga, ou gente que cai, né? Porque tem uma tendência a ser conspirador, mas conspiração existe. Existe na família, existe nos amigos, existe em todo lugar, existe numa faculdade, existe onde há jogo de poder, há conspiração, há jogos de poder. Quem acredita em Papai Noel é que não imagina que existe, né? Quem acredita em Papai Noel, São Pedro, né? É ingênuo o suficiente, cândido o suficiente para achar que não existe isso. Então fica aqui o recado mais uma vez, já são 27 minutos, está meio alongado demais, mas vou insistir, gente, vamos ajudar, colaborar com a Estação X. Se você não quer instalar uma sede da Estação X, basta um simples, um ventiladorzinho ou um cooler silencioso, você instala 4 cápsulas da Estação X, você vai ver a diferença quando passa e você vai ver a diferença no clima, lentamente você vai percebendo isso. Se você instalar 2 dispositivos, são 8 cápsulas, né, 4 de cada uma, e nas 4 direções, e operar isso aí de acordo com a situação que você vê, ou com o movimento do jato, você vai observar muito melhor. Isso facilita a tua atenção e mais, amplia a tua atenção em relação aos fenômenos climáticos, e isso amplia a tua intenção. A sua intenção é mágica, é o intento. O intento é também um fator importante dos dispositivos da Estação X. É a tua garra é a tua intenção que vai fazer também com que amplie a força de restituição climática, sim. Nada do ser humano é desligado da sua própria intenção. Tudo que você deseja, tudo que você possui, te possui. Tudo que você deseja, te deseja também. E assim é essa magia da interação holística e cósmica, onde estamos metidos até o fio de cabelo. Fica aqui o recado, mais uma vez, gente, vou insistindo. A Estação X precisa de ajuda. R$5 por mês não dá nenhuma prejuízo a ninguém, né? Basta, se você entre em contato com a gente, você receberá um número de uma conta pessoal do Ronizer, porque a conta da Estação X em si não compensa. Não compensa. Ela paga imposto, ela depois tem um monte de complicações aí com instituições ou com órgãos de vigilância
que vão ficar em cima da conta da estação X, já foi feito e não deu certo. Isso aí, 300, eu chamo de 300 guerreiros, 300 guerreiras ou combatentes espartanos da estação X. Vamos colaborar com a estação X de Araraquara para que o Ronezer consiga expandir, discutir e ter mãos e pés e cabeça, que são seriam nossas mãos e cabeça de todas as sedes para discutir, questionar e ver o verdadeiro sentido da geoengenharia climática. Estação X de Castro, então, novamente, hoje é dia 10 de agosto de 2020.